Domine qualquer interação social através da análise estratégica. E vamos aprender essa forma de pensar com um grande estrategista, o Shikamaru Nara. Shikamaru é um excelente estrategista que sempre tem um plano para qualquer situação. Independente do contexto, ele sempre vai dar um jeito de tirar uma carta da manga. E quase sempre envolvia o cenário da batalha. No livro A Arte da Guerra, demonstra que o bom general deve, antes de sequer pensar no combate direto, ele deve analisar o território, analisar o terreno e buscar vantagens onde ele possa ter menos problemas e mais chances de vencer. O mesmo se aplica às nossas interações sociais e através desses dois vamos aprender a melhor maneira, e a mais básica, claro, de usar a estratégia nas nossas conversas e interações sociais. Seja uma interação com uma pessoa, seja um grupo, seja um trabalho, seja o que seja, entrevista de emprego, você sempre pode aplicar isso em qualquer situação. Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. E se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui para não perder o conteúdo que vai ser semanalmente postado. A primeira estratégia que a gente aprende com o Shikamaru e com a Arte da Guerra é analisar as pessoas e o território. Você não precisa ser um especialista no assunto, nem ter lido 50 mil livros sobre interações sociais e conversa em linguagem corporal. Basta ter o hábito de observar as pessoas e observar o terreno. Se você prestar atenção, o Shikamaru sempre está observando as pessoas. Ele memoriza dados da pessoa, ele memoriza a aparência da pessoa, ele memoriza o que a pessoa gosta, ele memoriza o que a pessoa está vestindo, tudo isso para que ele possa, em algum momento, caso ele lute ou caso essa pessoa seja do lado dele, ele estabeleça uma estratégia. Como podemos aplicar isso na nossa vida pessoal? Existem coisas básicas que você pode começar observando nas pessoas, como, por exemplo, a linguagem corporal dela, os gestos, como ela se comunica, se ela parece introvertida ou extrovertida, o jeito que ela fala, tudo isso você pode aplicar em como você pode se aproximar da pessoa, em como você pode falar com ela, para que ela seja mais convencida e mais persuadida. Por exemplo, se você está num ambiente social e você vê uma pessoa que está de braços cruzados, ombros caídos e cabeça baixa, batendo o pé ou tremendo a mão, você claramente já sabe que essa pessoa vai estar insegura, ela não está gostando de lá, ela talvez não se sinta confortável em buscar um grupo grande de pessoas. Então, para essa pessoa, se você observa as características, você já vai se portar de uma maneira diferente. Você não vai invadir o espaço pessoal dela, você vai mais devagar, você vai falando de boa, você vai adaptando sua comunicação de acordo com essa pessoa. E caso você visse, por exemplo, uma pessoa que está sempre sorrindo, que está de braços abertos, que está falando alto, você já sabe que essa pessoa não vai ter esse problema, já sabe que a abordagem dela pode ser diferente. E se você não observa essas coisas, se você não tem esse hábito de observar as pessoas, talvez se você fosse conversar com uma pessoa que está mais reclusa, você acabaria sendo incisivo demais e a pessoa não se sentiria confortável na tua presença. Mas agora que você parou e observou o comportamento da pessoa, por mais que seja a linguagem corporal mais básica e mais geral, você agora já sabe uma coisa que você não sabia antes, você já tem essa informação do comportamento da pessoa. Observe as pessoas. Por mais que você não tenha totalmente um estudo elaborado e complexo sobre linguagem corporal e comportamento, você consegue tirar certas conclusões das pessoas somente observando elas. O território vale o mesmo. Shikamaru sempre analisa o território e sempre busca a vantagem para ele. Impossível! Olha atrás de você. Agora eu deixo. Foi de onde o Naruto saiu e derrotou o Neji. Entendi! Eu não acredito! O tempo inteiro eu pensei que estava ficando fora do alcance do Jutsu da Sombra! De acordo com o terreno da batalha, o terreno da batalha nesse caso seria o território da interação. Por exemplo, as pessoas que estão no meio do ambiente
normalmente terão um comportamento um pouco diferente das pessoas que estão mais nas bordas, nos cantos. Esse tipo de observação já pode mudar a tua estratégia de como você vai abordar a pessoa, de como você vai falar com aquele grupo de amigos, de como você vai fazer aquilo. Se você precisa de alguma coisa daquela pessoa que está mais reclusa no canto, você já vai tomar uma estratégia diferente. Essa técnica de espelhar a linguagem da pessoa se chama efeito espelho. E eu falo bastante disso no vídeo da análise da Daenerys Targaryen. Eu vou deixar aqui em cima se você tiver interesse de ver. Então, por mais que você não tenha tanto conhecimento, só por você analisar o território, você já tira conclusões das pessoas sem ao menos falar com elas. E sem ao menos ter que ter estudado muitos anos de linguagem corporal e interação social. Então, observe sempre as pessoas e o território. A segunda estratégia que o Shikamaru usa em Naruto é fazer simulações mentais. Simulações mentais, basicamente, é você simular na sua mente como vai correr o plano, como vai correr a situação. Antes da sua segunda batalha contra o Hidan, o Shikamaru estabeleceu para o seu time uma estratégia e ele pediu para que as pessoas do time fizessem simulações mentais, ou seja, visualizassem como seria a estratégia repetidas vezes até que a estratégia ficasse clara na mente de cada um e se tornasse familiar para cada pessoa. Quando você visualiza você mesmo aplicando a estratégia, você se acostuma com a ideia da estratégia e você fixa na mente o que fazer e como fazer. O lutador de UFC, o Conor McGregor, sempre faz isso antes das lutas. Ele faz simulações mentais, ele simula na mente dele, antes de dormir, por exemplo, como vai ser a luta, os socos, ele sente os socos que ele vai tomar, os socos que ele vai aplicar. E quando ele chegar na luta, a estratégia que ele tiver tomado vai ficar mais clara ainda e ele não vai ser tão surpreendido porque ele já está acostumado com a ideia da luta. Você pode aplicar essa estratégia de simulação mental em visualizar previamente, em visualizar você fazendo a estratégia, antes de qualquer interação social importante, antes de uma apresentação de um trabalho que você precisa apresentar muito bem, você faz a simulação mental do que você vai fazer, você simula o que você vai falar, você faz toda essa simulação para que você se acostume. Um encontro, por exemplo, você simula como vai ser aquele encontro, uma interação de amigos, você simula como vai, e assim vai. A simulação mental é uma estratégia que você pode usar o tanto que você quiser, quanto mais melhor. O terceiro ponto do Shikamaru, que ele demonstra muito bem isso no anime, é: pense nos seus movimentos, mas treine seu improviso. Entenda bem, mesmo com um plano extremamente claro, preciso, bem feito e definido, e mesmo você simulando mentalmente ele inúmeras vezes a ponto dele virar parte de você, nem sempre você consegue prever imprevistos. A palavra imprevisto por si só já fala sobre isso. Você não prevê isso. Acontece às vezes. Jocko Willink, em seu livro Extreme Ownership, deixa muito claro de que por mais que o bom líder entenda o plano e deixe claro para as pessoas, nem sempre você vai conseguir seguir ele à risca. Seguir ele literalmente, você vai se deparar com problemas e situações inesperadas. Então, se você ficar muito apegado ao plano, talvez você não consiga adaptá-lo de acordo com o momento específico. Shikamaru criava sim planos completos, na hora da batalha inclusive, mas ele lidava muito bem com variáveis. Por exemplo, em sua luta contra o Hidan, na primeira luta contra o Hidan, ele havia estabelecido um plano excelente, mas Hidan literalmente conseguia ferir as pessoas se auto-machucando, se ferindo, e o Shikamaru não preveu isso, não tinha como ele prever. Então, rapidamente, ele teve que adaptar a estratégia dele com essa nova variável, do inimigo ser praticamente um mutante, um imortal. O mesmo vale para as nossas interações sociais. Você não precisa calcular todos os seus passos exatamente. Basta esclarecer os principais pontos-chave para que você possa manter o plano e ainda assim, caso haja imprevistos, adaptar. Por exemplo, imagine que você marcou um encontro com uma pessoa que você gosta, você foi para o restaurante com ela e vocês estão se conhecendo ainda. E você, como um bom inscrito da Academia do Carisma, você viu o meu vídeo de como deixar a pessoa à vontade e deixar ela falando por mais tempo. Vou deixar aqui em cima o vídeo. Você apenas entende o conceito e faz um leve planejamento e improvisa no resto, em vez de calcular e deixar a interação muito robótica e pouco social. Entenda bem, por mais que você tenha um plano excelente, você talvez não saiba a reação da outra pessoa para uma frase que você vai falar. Não tem como você saber. É uma variável, você não está conhecendo a pessoa direito assim, você está supondo que ela vai reagir de tal forma se você falar essa coisa. Então,
vale muito mais a pena você estabelecer o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso e isso. E o que eu devo evitar? Eu não posso fazer isso, eu não posso cortar ela, eu não posso ficar falando demais de mim sem dar oportunidade para falar e etc. Entenda o plano, faça um plano bom, mas entenda que você precisa sim aprender a improvisar. E o improviso não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode improvisar, apenas exige prática. Ou seja, você vai ter que praticar improviso na prática mesmo, você vai ter que tentar improvisar na hora mesmo. Isso é muito importante porque mostra que você não precisa ser apegado a um plano para fazer um bom plano. Você pode fazer apenas o esqueleto principal, os principais pilares, os alicerces do plano, para depois em si aplicar o plano sem se apegar. Você que está assistindo esse vídeo, não seja um preguiçoso que nem o Shikamaru e clica no gostei. Às vezes eu tenho vontade de ser uma nuvem, indo onde a brisa me levar. Se você gostou, claro, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal e comenta a próxima análise ou sugestão que você tem para o próximo vídeo. E é isso aí, até a próxima!